Amigos, conhecidos os adversários na Copa Libertadores da América e Sul-Americana, agora mãos à obra. A arrancada no Campeonato Brasileiro, ela é fundamental para dar o tamanho da encrenca que se envolve em Grêmio Internacional. Grêmio Internacional não podem fazer feio na Copa do Brasil, porque envolve muito dinheiro. Não podem fazer feio no Campeonato Brasileiro, porque ainda caem 4. Pode ser que no ano que vem, aliás, no ano que vem não, em 2027 caiam 3. Os clubes grandes estão preocupados, porque os times médios e pequenos se deram conta que com uma boa infraestrutura e uma coisa mais enxuta, eles podem não encarar de taco a taco, em igualdade os grandes, mas podem incomodar ao ponto de um grande cair e um deles se salvar. Juventude é o maior exemplo disso. Então, um Mirassol da vida, um Ceará, esses clubes, o Sport Recife, esses clubes que saem da segunda divisão e chegam à primeira divisão, se eles chegam estruturados, investiram em infraestrutura, eles podem surpreender. E olha, não está falando aqui quem é muito cético em relação, por exemplo, às probabilidades de Grêmio de Internacional. Eu só vejo um clube no Brasil diferenciado em relação aos demais. Diferente e diferenciado, Flamengo, que tem maior quantidade de craques. Não que a execução das coisas dentro de campo sejam tão superiores. O Fluminense fez um enfrentamento bom contra o Flamengo. Não de igual para igual, mas um enfrentamento bom. Fui fazer a soma dos pontos do Campeonato Gaúcho. Acho que ninguém divulgou ainda. O Inter terminou com 30 pontos contra 22 do Juventude e 21 do Grêmio. O Juventude, com 2 jogos a menos, teve mais pontos que o Grêmio. Ou seja, se fossem pontos corridos, o Juventude seria segundo colocado no Campeonato Gaúcho e com 2 jogos a menos. Onde é que eu quero chegar com essa conversa? O Grêmio foi vice-campeão, mas não há injustiça nenhuma numa diferença de 9 pontos. 9 pontos. E aí se esvai qualquer coisa em termos de arbitragem. Ah, mas no momento decisivo, meus amigos, Ramon Abate Abel tem lances polêmicos em que ele poderia ter marcado pênalti em favor do Internacional. Lances ainda complicados, o presidente Guerra levantou essa questão de que a arbitragem favoreceu muito ao Internacional. Agora, na decisão, o lance de impedimento, a maior parte está dizendo que houve impedimento. Nem vou entrar nessa situação da mão na bola, porque para mim ali é um lance inconclusivo. A palavra que mais irrita Denis Abraão e Serginho Vasquez, que eles ouviram tanto em 2021, quando o Grêmio se sentiu e foi muito prejudicado pela arbitragem. Coragem na arrancada do Campeonato Brasileiro e depois fazer uma boa fase de Libertadores da América e uma boa fase de Sul-Americana. Na Sul-Americana se classifica apenas um. Mas classificam-se 2 melhores colocados, 2 melhores segundos colocados, ou 3 melhores segundos colocados. Enfim, dá para classificar quase com um pé nas costas. O Inter não jogando nada nesse ano de 24, ano que passou, o Internacional quase se classificou. O Inter é um time em formação já há 3 anos. O Grêmio há 3 meses. Por quê? Por que atrasou? E parece que eu bato sempre na mesma tecla. Em função daquela história, Renato sai, não sai, fica, não fica. O presidente quer que ele fique. Os outros integrantes do Conselho de Administração estão divididos e tal, e aquilo se arrastou. Aí Tite disse não ao Grêmio. Carpini acertou com o Vitória, o Grêmio demorou com a história do Tite, o Carpini acertou com o Vitória. Agora acertou e é irreversível com o Português. Uma caixinha de surpresas. Desistiu na última hora porque o Santos pagou alguns caraminguás a mais, ou ele já sabia que o Neymar ia
voltar e quis surfar nesta onda. E por fim veio quem? Quinteiros. Tem um bom currículo, tem que se ter paciência, mas é o Quinteiros, né? É o Quinteiros, eu não estou diminuindo o tamanho dele, foi campeão pelo Vélez, foi campeão em outros países, Equador, Bolívia, sei lá onde, e treinou mais 2 outras seleções. Então, não é um cara desprezível, mas hoje eu ouvi do Serginho Vasquez mais uma vez, ele é mais teimoso que o Renato. E o esquema que ele coloca em campo é um esquema que tem que ser muito treinado com as peças certas, especialmente zagueiros que marquem bem e que saibam sair jogando em velocidade e que os volantes entendam a função de suprir quando esses caras avançam. Não é fácil. O Inter é um legítimo campeão, ninguém mais tem dúvida disso.